No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como configurar sua aplicação Spring Boot para conectar em um banco de dados que usa a rede réplica. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já se inscreve no nosso canal, deixa o like e bora para o vídeo. Bom, primeiramente, por que é importante você saber como fazer essa configuração? Porque em aplicações de alta demanda, nós precisamos escalar tudo na nossa infraestrutura, não só o nosso serviço. Às vezes é necessário escalar o banco de dados também. E uma das opções é você utilizar um cluster do banco de dados e utilizar a estratégia de rede réplicas, onde em algumas instâncias você só pode fazer a leitura do dado e não pode gravar nas tabelas. Isso daí é muito utilizado em ambientes cloud também. Por exemplo, quando você sobe um cluster de Aurora na AWS, ele te fornece dois endpoints, um endpoint de escrita e um de leitura. Então, esse tipo de configuração que nós vamos fazer agora pode ser utilizado para essas situações, beleza? Vamos para o código? Bom, eu não vou utilizar uma cloud agora para fazer isso. O que eu fiz aqui é pegar uma aplicação Spring Boot bem simples, que usa o Spring JPA. Eu subi no meu Docker local uma instância de Postgres, que vai servir como a master, e outra instância que é a réplica. Eles estão configurados no meu Docker Compose para ficar replicando os dados entre eles. Então, toda vez que eu gravo uma informação no meu banco primário, ele é replicado para outra instância. Bom, para você conseguir fazer esses testes, todo o código que eu estou construindo aqui, eu vou subir no repositório e vai estar o link na descrição desse vídeo. Bom, vou dar uma passada rápida só para a gente ver o que a nossa aplicação faz. Ela é bem simples, tá? Basicamente, a gente tem um controller aqui, bem crude básico, onde eu listo de forma paginada, eu busco por ID e eu crio informações. O que a minha aplicação está entregando. Na verdade, é uma lista de filmes aqui que tem algumas informações, como a descrição, o gênero, a data de lançamento, mas para exemplificar mesmo. Aqui está a nossa entidade. Estou usando o Spring Data JPA para fazer toda a questão de conexão com o banco de dados. Eu tenho minha repository aqui e eu tenho minha service que encapsula isso. Na minha service eu estou colocando alguns logs. Isso vai ser útil mais para frente para a gente identificar quando eu estou usando a minha instância master ou quando eu estou usando a minha instância de réplica. Bom, para começar, vou passar aqui também pelo Application Properties e aqui está a conexão que a gente configurou, né? Ele está aqui utilizando um banco Postgres, aqui está o usuário e senha, o tipo de drive que estamos utilizando e algumas configurações do JPA. Eu também tenho aqui conectado o meu banco de dados. Eu já fiz uma carga inicial, eu tenho o Dbeaver aqui para ver o meu banco diretamente. Se eu fizer uma query aqui no banco, na conexão com a minha master, veja que eu tenho 5 filmes. Se eu fizer a mesma query na minha configuração da rede réplica, eu também tenho 5 filmes. Se eu excluir um filme aqui, ele vai excluir daqui. E se eu acrescentar um filme na master, ele vai acrescentar na réplica, porque ele fica replicando as informações. Bom, agora vamos para a configuração na nossa aplicação para ver como fazer essa conexão, tá? Primeiramente, eu vou parar aqui minha aplicação. Agora, eu vou aqui no meu pacote de configurações, eu vou criar uma nova classe de configuração. Vou chamar de database config. Vou anotar ela com a minha anotação @configuration, porque ela vai nos entregar alguns bins do Spring. Bom, aqui basicamente o que eu fiz foi criar um bin
que vai devolver a configuração de data source e eu passei um novo alias para ele, um prefixo diferente do que é o tradicional do Spring. Eu estou passando aqui o padrão do Spring mais o nó que eu vou utilizar. Eu também preciso fazer essa mesma configuração para os meus nós de réplica. Bom, esse daqui é o primeiro passo. Agora, nós precisamos definir como vai ser o roteamento entre esses data sources. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu for fazer uma escrita na minha aplicação, eu preciso que a minha aplicação automaticamente selecione o data source que aponta para o endpoint de escrita, que é o master. Quando eu for fazer apenas leitura, eu preciso que a minha aplicação automaticamente faça o roteamento para o data source que está apontado para a minha instância de réplica. Então, para isso, eu vou utilizar aqui, eu vou criar uma outra classe que vai conter essa lógica de quando ele irá fazer esse roteamento. Aqui criamos a nossa classe Routing Data Source e eu preciso estender a classe Abstract Routing Data Source, tá? Que é entregue pelo próprio Spring. Dentro desse método determine current lookup key é onde eu vou criar a minha lógica para falar quando ele vai utilizar a instância de leitura e a instância de escrita. Para me auxiliar com isso, eu também vou criar um enumerador para ajudar a determinar quando ele vai cambiar entre as duas instâncias. Eu tenho duas chaves aqui. E, através dessa classe Transaction Synchronization Manager, eu consigo buscar se a transação que está acontecendo no momento é uma transação somente de leitura. Esse método ele me devolve um booleano e eu vou fazer a minha lógica com base nesse booleano. Então, basicamente, eu vou fazer aqui. Se isso for true, eu quero que ele utilize a minha réplica. Caso contrário, ele vai utilizar a master. Isso aqui vai me entregar uma variável, que vai ser o tipo. E aqui, para ajudar a eu visualizar quando isso está acontecendo, eu vou colocar um log. Vou utilizar um outro artifício que vocês vão ver isso aqui operando um pouco mais tarde, para a gente identificar quando está acontecendo o uso de cada instância, que é um artifício do MDC. Eu quero colocar uma chave no meu log para que eu consiga identificar quando eu estou usando a instância de leitura ou de escrita. Esse aqui é o type name e eu vou devolver o meu type. Bom, aqui, até aqui ok. Agora eu vou voltar para a minha classe de configuração dos data source e vou criar o bin que vai utilizar aquela configuração. Aqui eu tenho uma instância do meu routing data source. Agora eu preciso
armazenar essas instâncias e a chave correspondente de cada uma em um objeto do tipo map. Por quê? Porque quando eu for setar aqui o meu target data source, o data source que vai ser utilizado conforme eu estiver utilizando a aplicação, ele pede um map de object. Então, o que vamos fazer aqui? Vamos construir o nosso map. Ele é de object. Vou chamar ele de target data source. Vai ser do tipo hashmap. Aí aqui eu vou acrescentar que eu tenho um data source type master. E quando ele for utilizar esse, eu vou passar esse primeiro data source, que é o meu data source master. Quando ele for utilizar o tipo réplica, eu vou passar esse data source de réplica. Bacana? Agora eu vou passar o target data source aqui dentro do meu routing e também vou passar qual que é o data source default, que é o meu master. Com isso eu posso devolver o meu routing aqui, porque ele também entrega uma instância de data source. Agora eu tenho mais um ponto, que é o seguinte: como é que minha aplicação ela vai saber quando isso tem que ocorrer? Com base na minha configuração no meu routing data source, isso vai acontecer quando a minha transação, ele vai validar se a minha transação é de escrita ou de somente leitura. Quando ela for somente leitura, vou passar o data source e réplica. Quando for de escrita, eu vou passar o data source master. Mas para que isso aconteça, eu tenho que fazer uma outra configuração para que ele atrase um pouco essa escolha. Porque senão ele pode determinar uma instância de réplica quando eu vou fazer minha transação. E isso daí vai dar erro, porque o banco o banco de réplica não está preparado para a escrita. Então o que vai acontecer é que a aplicação vai acabar levantando uma exceção. Então eu preciso aqui de mais uma configuração, é mais um bin do Spring, e eu vou colocar ele aqui, ele é um data source também, tá? Ele devolve um data source. E aqui eu vou devolver para ele um return new lazy connection data source proxy. E aí eu vou passar o meu routing data source. E eu estou passando para ele esse bin que é gerado aqui. Percebam também que nós temos muitos bins que devolvem data source. E eu preciso apontar para o meu Spring qual que ele tem que utilizar como primário. Então, eu preciso anotar aqui com @primary. Essa parte da minha configuração está feita. Agora eu preciso alterar um outro ponto na minha configuração, que é aqui eu só estou mostrando para o Spring a configuração padrão e o apontamento para a minha instância de escrita. Então, eu preciso mostrar para ele, através do application.properties, que também tem os dados da conexão de leitura. Para isso, nós vamos fazer o seguinte: vamos acrescentar aqui o master. Por que eu estou acrescentando o master? Porque foi o jeito como nós determinamos aqui, ó, é Spring Data Source Master. Então, se eu vier aqui, colocar o master aqui, master também, e master, e master, certo? Aqui muda um pouquinho, porque ele vai ficar assim, ó, JDBC URL. Agora, eu preciso também acrescentar as informações do meu data source de réplica. Então, aqui eu vou colocar réplica, réplica, réplica e réplica.
E aqui, ó, nas configurações que eu tenho do meu banco de dados, a conexão com a instância de réplica é através da porta 5433. Eu também fiz aqui, quando eu subi o meu Docker Compose, eu setei os mesmos usuários e senhas para as duas instâncias para facilitar. Então, aqui temos as duas configurações, né? Eu vou rodar minha aplicação e vamos testar se está conectando, está funcionando. Aparentemente, está funcionando. Agora, vamos fazer um teste através de um endpoint para ver se ele está trazendo os dados do jeito que estava trazendo antes. Vou fazer aqui. Trouxe e bacana. Funcionou corretamente. Aqui, ó, aquele log que nós colocamos no, no método determine current lookup, ele mostra aqui, ó, que ele selecionou a instância de réplica. Por que que ele selecionou a de réplica? Se nós formos até o nosso controller, percebam que aqui em momento nenhum eu faço uma anotação do tipo @transaction, que é quando eu aponto para o meu Spring que ali vai acontecer uma transação de escrita e para ele gerenciar isso. Na minha service, também não tenho nenhum tipo de anotação dessas. Então, por padrão, as transações no Spring são do tipo leitura, tá? Elas só passam a ser transações do tipo escrita quando nós anotamos o método. Geralmente a gente faz isso no controller mesmo, quando anotamos o método com @transaction. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, tem uma outra configuração que é bem interessante, que é essa daqui. Se vocês quiserem pegar, esse daqui é bem chato de copiar, tá? Mas basicamente eu estou passando para o meu log um pattern para ele manter o padrão que o Spring já utiliza, mas eu estou acrescentando a chave do MDC que demonstra qual é a instância do banco de dados que eu estou utilizando, né? Aqui, ó, nesse ponto aqui, tá vendo? É uma chave DB. Então, se eu parar minha aplicação aqui, fazer, executá-la novamente, vou fazer uma chamada, opa, fazer uma chamada, foi. Notem o que aconteceu aqui. Dentro, como o MDC ele ajuda a eu inserir informações no meu log, percebam que agora no log da minha aplicação, onde eu fiz a leitura ali, ele colocou que está utilizando o meu endpoint de réplica. Ele começa a aplicação usando o master, tá vendo? Mas quando eu fiz a chamada de fato, ele usou a instância de réplica. Vou fazer mais uma vez a chamada e ele está usando o de réplica. Beleza? Agora vamos validar se quando eu faço uma transação, ele vai utilizar o meu endpoint de escrita. Para isso eu vou aqui no meu controller, eu vou anotar aqui um @transactional, o endpoint de create, vou parar minha aplicação rapidinho e vou configurar aqui a chamada para a gente criar um filme. Ele é uma chamada tipo post. Eu tenho aqui já umas colas para facilitar a explicação. Então, basicamente, são essas as informações. É uma aplicação do tipo JSON. Beleza? Tá aqui. Vou executar a aplicação novamente. E vamos enviar. Ó, gravou. Vamos olhar no log. Basicamente, ele não printou aqui. Nesses porque ele está inicializando as servers. Mas olha aqui, ó, que ele selecionou a instância master, né? Ele fez inicializou aqui. O meu log aqui na service não está funcionando, porque está configurado tipo info, deveria estar vindo esses logs aqui, né?
criar no novo filme, criou, mas e aqui é interessante, ó, porque como a gente está atrasando a escolha da conexão, quando ele chegou nesse ponto da aplicação, ele ainda de fato não escolheu, né? Qual que é a instância que ele está utilizando. Ele só vai escolher quando de fato ele vai fazer a persistência. Agora, se nós formos aqui e fizer a leitura, veja que aqui só tem até o ID5, vamos fazer uma leitura novamente, e tem o ID6 aqui. E se você olhar na aplicação, percebam que ele está usando a instância de réplica. Podemos validar se isso está acontecendo de fato mesmo? Podemos. Podemos fazer o seguinte: eu vou parar aqui a instância master e vamos ficar só com a réplica. Você vai notar que a gente vai conseguir ler informações, mas não vai conseguir gravar. E a primary CD aqui. Vamos ver aqui. Ó, percebam que só está executando a minha instância de réplica. Vou fazer uma leitura novamente. Fiz. Para demonstrar que isso não é algum tipo de cache, eu vou fazer uma chamada em outro endpoint aqui, que é o filmes que é o endpoint de pegar por ID, né? Percebam que vem. Só que quando eu for tentar gravar outro filme, não vai dar, porque minha instância de escrita não está de pé. Percebam que ele está funcionando realmente do jeito que a gente planejou. Quando eu vou até o endpoint de leitura, ele utiliza a instância de leitura. Notem, eu vou cancelar, porque aqui vai dar erro mesmo, ele não vai trazer. Por exemplo, se a gente listasse aqui, se tivesse dado certo, teria um ID7, porque ele está incrementando aqui. E se vocês querem ver se isso está acontecendo mesmo, ó, olha aqui a réplica. Aí a sua aplicação ela sempre vai depender desse apontamento aqui. A gente já utiliza essa @transactional no dia a dia quando a gente trabalha com Spring, mas é uma coisa que você precisa se atentar quando utiliza esse tipo de funcionalidade, porque você vai precisar sempre deixar bem claro para o Spring que ali vai ter uma transição de escrita. Existem outros meios de fazer essa configuração aqui. Você consegue utilizar implementações que usam o around do Spring para determinar qual que é a instância do banco que você vai utilizar, mas eu acho que a versão mais escalável e o jeito mais prático de utilizar isso é desse jeito que eu estou apresentando aqui para vocês. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Ele é bem básico, mas às vezes é uma das coisas que a gente fica com uma certa dúvida, de vez em quando não encontra muito fácil na internet a melhor forma da gente implementar esse tipo de configuração. Isso daqui é muito utilizado principalmente em aplicações modernas de alta demanda, onde você tem toda uma questão de escalabilidade, onde a equipe de desenvolvimento ela se preocupa com a escalabilidade desde o início da aplicação, né? Não espera acontecer os problemas para a gente começar a escalar. Então, é boa prática a gente já pensar em escalabilidade no início da nossa aplicação, porque a gente sempre procura fazer aplicações de sucesso e aplicações de sucesso elas têm que estar preparadas para alta demanda. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal. A gente está sempre tentando trazer conteúdo que agregue, conteúdo de valor. E se gostou também, deixa o like. Achou alguma coisa que ficou na dúvida, ou se você quer opinar, coloque nos comentários. Eu estou sempre lendo os comentários, eu acho interessante. E se tem outra forma de fazer também, pode colocar nos comentários, a gente pode trocar uma ideia a respeito, ou até trazer outras versões desse vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui. Valeu!